Vamos lá. Mateus 13. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia, Jesus falou coisas por parábolas, dizendo, Deus nos abençoe, pois nós precisamos do Senhor, precisamos do teu cuidado, precisamos do teu favor, precisamos que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus está em casa, Jesus está dentro da sua casa, Jesus está descansando, né? Alguma coisa ele está fazendo e de repente ele sai para sentar à beira da praia. Imagino eu sentar à beira da praia. Jesus não vai sentar à beira da praia para jogar pedra na água. O que ele ia fazer? Imagino que ele estava ali para falar com o Pai, né? A relação com o Pai. E o que acontece quando enxergam Jesus? As pessoas começam a aproximar-se dele. As pessoas começam a chegar em Jesus. As pessoas começam a vir a ele, a chegar, aproximar-se dele para que ouvir a sua mensagem. E o interessante é que ele começa a falar, ele começa a ensinar a essa multidão. Eu imagino que seja uma multidão grande porque ele não consegue ficar ali na areia da praia. Imagino que as pessoas pudessem ter rodeado Jesus. Tiro aquele momento da cura da filha de Jairo, que as pessoas apertavam Jesus. E aí ele teve então que entrar no barco, afastar-se um pouco, né, para que ele pudesse então começar a falar, para que ele pudesse então começar a ensinar. E aqueles que estavam ali e que estavam interessados em ouvir, estavam recebendo e iam receber uma mensagem, uma palavra voltada para eles. E o Senhor começa a falar por parábolas. Ele começa a ensinar por parábolas e ele fala então sobre a parábola do semeador. E aí ele diz assim no versículo, no finalzinho do versículo 3, e vamos entrar no 4, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Versículo 5 agora. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, porque cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é quem tem ouvidos para ouvir, ele é muito sugestivo, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir. E os ouvidos foram feitos para ouvir. Ou seja, havia ali naquele meio daquela multidão pessoas que estavam ouvindo, mas que não iriam compreender. Pessoas que estavam ouvindo, mas que de alguma forma ou de algum modo não teria suas decisões, não teria sua vida transformada ou impactada por essa palavra. E o Senhor sabia disso. O Senhor sabia disso. O interessante é que Jesus está pregando, Jesus está falando para um grupo de pessoas que ele sabe exatamente que nesse grupo de pessoas existe esses tipos de terreno diferente. Ele fala sobre a parábola do semeador e fala sobre terrenos. E esses terrenos são a vida das pessoas, são as pessoas, né? Então, quando ele começa a declarar, começa a falar que o semeador saiu a semear, é exatamente o envio do seu filho. Deus envia o seu filho para estar entre os homens, né? E através da sua pregação, da ministração da sua palavra, essas sementes seriam lançadas
nesses terrenos. E aí então a gente entra naquilo que nós começamos a falar no princípio. Aquilo que depende de Deus, Ele já fez. Amém? Aquilo que depende de Deus, Ele já fez. A sua palavra já é ministrada, a sua semente ela já foi lançada. O mesmo poder, presta atenção, o mesmo poder que essa semente, que essa palavra tem, que cai em um coração, cai a mesma semente em outro coração. Você compreende isso? Quando nós estamos juntos ouvindo uma mesma mensagem, e nós somos poucos aqui, mas vamos falar numa igreja de 5, 6 mil pessoas, que a mensagem é lançada, que a palavra é lançada, que a semente é lançada, ela é lançada com as mesmas palavras, com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, com a mesma unção, com o mesmo poder transformador de vidas de ser humano. Mas o resultado é diferente. O que eu quero puxar hoje para a gente pensar é por que resultados são diferentes. Amém? Por que em corações essa mensagem ela chega de forma diferente, ou ela é recebida de forma diferente. Se ela tem o poder para transformar Léo e Adriana, por que não teve poder para transformar X e Y? O que acontece se a mesma mensagem, se é o mesmo Deus, se é o mesmo Senhor, se o desejo de salvação é o mesmo? Sim ou não? Amém? Então a gente vai chegar a uma conclusão de que o terreno é que nos dá a resposta. De que a vida é que nos dá a resposta. De que o ser humano é que vai trazer uma resposta a isso. Amém? Nessa parábola ele não diz que o semeador lançou em terrenos próprios, pedregoso, não diz que o semeador saiu a semear e ele lançou propositalmente sementes entre os espinhos, ele lançou propositalmente semente entre o terreno pedregoso, entendeu? Ele não lançou propositalmente sementes à beira do caminho. O semeador é aquele que entende de terreno. Um semeador é aquele que já viu a terra ser lavrada, foi remexida, foi revirada, foi arada e ela agora está pronta para receber a semente. Então ele não lança propositadamente as sementes em qualquer lugar. Ele lança a semente. Então o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Essa semente ela é lançada, essa mensagem ela é lançada, essa mensagem é ministrada, mas ela chega ao coração de cada um de uma forma diferente. Assim como você vê a importância da mensagem de Cristo, assim o seu coração se prepara, se é que eu posso dizer assim, se prepara para receber essa mensagem. Se você está em um local que te ensina que a prosperidade financeira, ou seja, aquilo que a Bíblia muitas vezes não ensina, a Bíblia ensina sobre prosperidade, amém? A prosperidade equilibrada bíblica, sã. Não a loucura que a gente está ouvindo. Mas se você nasce nesse lugar, se você começa nesse lugar a ouvir isso, isso vai ser algo que você vai receber essa mensagem de uma forma diferente do que nós recebemos. Quantos estão entendendo isso? Diferente do que nós estamos recebendo. Então, ele diz, parte dela, versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso. Desculpe, versículo 4. Enquanto lançando a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Quando a semente ela não é importante, lembre-se, nós estamos falando que esse terreno, ele é o ser humano. Já entendemos isso.
Esse terreno, essa terra é o ser humano. Então a mensagem que foi lançada, a semente que foi lançada, primeiro, ela cai à beira do caminho. O que é beira do caminho? É a margem. É aquilo que não é importante. É aquilo que contraria talvez regras. O marginal, por que é chamado de marginal? Porque ele vive à margem da lei. E por isso a margem da sociedade. Então, quando essa semente cai à beira do caminho, ela não cai simplesmente à beira do caminho. É porque o receptor não olhou para essa mensagem como deveria olhar. Não enxerga essa mensagem, não dá atenção a essa mensagem, o que deveria ser dado. Então é aquela mensagem que ouviu, é aquela pessoa que entrou na igreja, sabe? Que vai dizer assim, ai, nossa, que maravilha, estou até mais leve. Alguém já ouviu isso? Eu não sabia que mensagem de Cristo era regime. Porque a pessoa fica, né? Já viu isso? Ai, que bom, fiquei até mais leve. Mas a questão não é estar mais leve. A questão é como que foi recebida essa mensagem. Por quê? Porque quando a mensagem ela é lançada e ela só serve para aliviar o momento, o instante atual, aquela hora, ela não vai ter raiz, ela não vai ter condições de se aprofundar, ela não vai se aprofundar. Por quê? Porque ela não tem poder? Não! A libertação é por essa palavra. A questão é que quando eu saio daqui, ou quando eu saio e conseguem sair da presença de Deus, quando eu saio da presença de Deus, quando eu saio da igreja, vamos dizer assim melhor, há várias situações que prendem esse homem, essa mulher, esse ser humano, que são como aves que estão à beira do caminho, exatamente alimentando daquilo que você não deu como importante. Então uma mensagem que vem com unção, que vem com poder, que vem para restauração, que vem para mudança, que vem para fazer tudo que tem que ser feito, mas o ato de sairmos daqui e não enxergarmos que isso é importante para mim, aves vêm e levam exatamente o conteúdo, ou o conceito, ou os valores que essa mensagem estava impregnando ou empregando na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Sim ou não? Amém? Ou seja, são vezes que você entra na igreja decidido a uma transformação, decidido a mudança, decidido a isso, e aí quando você chega no seu trabalho, essa decisão, ela não foi uma decisão, ela foi um desejo, alguma coisa que você foi levado por emocional, dizendo, ai, queria tanto isso, queria tanto ser assim igual a Andréia, queria ser igual, sabe, ai, queria tanto orar, queria tanto, aquela coisa toda. Mas quando chega no trabalho, as ações e as práticas e a forma de enxergar o trabalho e a forma muitas vezes de se aproveitar da moleza e a forma muitas vezes de fazer o que não deveria ser feito, não foi a ineficácia dessa palavra, foi que eu como terreno permiti, deu para entender, né? Eu como terreno, eu como esse terreno, eu permiti que essas aves roubassem aquilo que tem poder para transformar a minha vida. Ninguém rouba de você, você permite. Amém? Ninguém rouba de você, você permite. Por quê? Porque a princípio a vontade do Pai é que você ouça, que você que essa palavra penetre, que essa palavra rasgue você por dentro, que sabe, que seja profundo esse rasgar de Deus, a ponto de entrarmos em crise, literalmente em crise, né? De dizer assim, caraca, tá tudo errado, o que é isso, minha vida, tal. Pronto, você tá pronto para começar a ser mudado, a sofrer essa mutação através da palavra de Deus. Mas eu preciso entender que existem aves no caminho. Eu preciso entender que existem situações que me levam exatamente ao oposto do que essa palavra me propôs. E se me leva ao oposto que essa palavra me propôs e eu estou seguindo, eu estou sendo roubado por essas aves. Deu para entender o que são as aves agora? São pessoas, são situações, são circunstâncias, são desejos próprios, são vontades, entendeu? Tudo aquilo que me faz andar ao contrário do que foi semeado no meu coração através da palavra, são aves que estão me levando. E essas aves que estão me levando não são mais fortes do que o poder dessa palavra. Então quem dá autoridade a essas aves são quem?
somos nós. Nós permitimos sermos usurpados, roubados, essa palavra de Deus. Quantos entenderam esse primeiro ponto? Amém? Bom, no 5 ele fala: a parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Terreno pedregoso está falando sobre um coração duro. Coração duro é coração ressentido, coração magoado, coração travado, coração fechado. Terreno pedregoso está falando sobre um coração que muitas vezes precisa liberar perdão. Coração que está preso na história lá atrás. Pessoas que estão vivendo um passado, estão recebendo uma grande mensagem de Deus hoje, uma excelente mensagem de Deus hoje, que querem até mudança. Ela até começa a penetrar, mas o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a angústia, ela impede que essa palavra cresça dentro dela. E aí a gente fala literalmente mesmo de vida emocional, de pessoas que vão ter que sentar à frente de um profissional. Muitas vezes Deus pode fazer, pode, mas às vezes vai ter que sentar à frente de um profissional, de um terapeuta, da Adriana, da Carol, no meu caso, lá a Rosana, né? Ou seja, que são pessoas que entendem desse lado emocional, que compreendem esse lado emocional, estudaram para isso, entenderam isso, e é uma ferramenta na mão de Deus para quê? Para que a gente possa, não é a regressão, mas é voltar nas emoções, trazer à memória as emoções e começar a colocar em ordem o que foi bagunçado lá atrás. Você começar a enxergar quem você foi. Começar a aceitar algumas coisas que aconteceram. Você não muda o passado, mas ao mesmo tempo você pode abrir a porta que você estava com medo de entrar naquele passado. Estou olhando para dentro para ver se eu estou falando, porque a hora que ela fizer assim, eu já paro, já mudo de assunto, entendeu? Né? Entendeu? Então, esse terreno pedregoso muitas vezes está agarrado aí. Muitas vezes está agarrado a isso, a um coração duro, a um coração que não consegue se liberar, não consegue se derramar na presença de Deus. Por outro lado, você também pode ter dentro desse coração pedregoso a pessoa que teve um relacionamento muito difícil com o pai. E Deus é figura paterna. Então o camarada que teve uma relação difícil com o pai, de relacionamento, de conversa, de bate-papo, vai ter difícil de orar a Deus. Eu tive muita dificuldade de falar com Deus. Por quê? Porque a minha dificuldade de ter relacionamento com meu pai era demais. Nós não somos amigos, nunca fomos amigos. Já contei isso para vocês. E de repente me apresentaram um Deus pai. E cadê que eu conseguia chamar de Deus de pai? Estou chamando de Senhor, de mestre, de Deus. E aí você faz aquela oração, muitas vezes você faz aquela oração porque todo mundo faz oração e você tem que fazer oração. Então você faz oração, mas você não acha que sua oração está passando isopor. Por quê? Porque você não acha que tem alguém te ouvindo. Coração o quê? Duro. E esse coração duro, ele impede de que as transformações que Deus tem para mim e para você seja duradoura. Elas passam a ser umas transformações temporais. Ou seja, você precisa constantemente receber uma mensagem. Você precisa constantemente receber uma palavra de Deus para que te jogue para cima, para que jogue teu ânimo para cima, para que, entendeu? É aquela pessoa que fala assim, eu preciso tanto na igreja. Não, você precisa na igreja todo dia. Você não precisa na igreja porque está cansado, porque está triste, ou porque está difícil a sua luta. Eu vou para a igreja. Por quê? Porque o seu coração endureceu, ressecou, o sol veio, e sol significa o que para a gente nesse caso? Dificuldade, luta. O que seria o sol para aquele povo do Egito que está no deserto se não fosse a nuvem de Deus? Seria bênção ou não? Não seria bênção. Entendeu? Então o sol é aquilo que resseca, o sol é aquilo que mata, nesse caso que nós estamos falando aqui. Deu? Tá dando para entender, né? Então, nesse caso que a gente olha essa parábola, né, que cai em terreno pedregoso, gente, isso está falando da gente com a gente. Está falando de um relacionamento íntimo. E eu fico imaginando quando Jesus está no barco falando para aquele montão de gente, para aquela multidão toda. Quantas pessoas, imagina tu, quantas pessoas não estavam sendo ali tocadas pelo Espírito Santo de Deus?
Quantas pessoas não estavam ali ouvindo aquela mensagem? Por isso que essa era uma mensagem diferente daqueles doutores da lei. Por isso que as pessoas falavam, caramba, esse fala com quem tem autoridade. Esse fala com unção, nós sentimos algo diferente. Mas a vontade do Pai é que nós nos tratemos também. O ser humano, ainda mais o povo de Deus, é tão bobo, mas tão bobo, que ele diz, o meu psicólogo é Jesus. Então, irmão, vai. Segue a tua vida e vai vivendo de tempo em tempo da miséria de palavra para você não morrer. Porque todo culto você tem que estar na palavra. Para quê? Para cair uma sementinha, nascer um pouquinho, mas vem a dificuldade. E aí você vai para a igreja. Para quê? Para receber outra semente, para nascer um pouquinho, vem dificuldade. Já percebeu aquele camarada que nunca consegue se firmar? Nunca consegue permanecer constante na presença de Deus? Ele nunca está equilibrado, ele está sempre no alto e baixo. Por quê? Ele sempre vai para a igreja e aí ouve uma palavra. Detalhe, esse é um outro problema. Por quê? Pessoas que vivem dessa forma vivem da dependência do estudo de outro. Eu preciso que o pastor estude bem para eu receber uma boa palavra. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de falar com meu pai. Então eu preciso que quem pregue aqui estude bem a palavra e tenha convicção de que foi de Deus, porque esse é o meu alimento. Essa é a minha sementinha que vai crescer, que vai dar alguma coisa. Então Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, que é para nós nos conhecermos. Irmão, se eu não me conhecer, como é que eu posso entender o próximo? A minha esposa teve uma história de vida complicada e o pastor Duarte foi muito usado por Deus para as nossas vidas, que indicou então o doutor Luiz Tomás. Não sei quantos conhecem aqui, né? O doutor Luiz Tomás é um psicólogo, que foi o nosso primeiro psicólogo, para que ela pudesse trabalhar a história da sua vida, né? E no alto da minha sabedoria eu achava que eu não precisava. Porque o problema era quem? Ela. Ela não está nem aqui, eu posso falar. O problema era ela. E ela ia para a psicóloga. E não tinha problema. Mas se você não consegue entender e compreender quem você é, como é que eu posso compreender minha baixinha? Eu não vou nunca compreender minha baixinha. Então você tinha uma Cátia que estava vivendo profundidades na vida emocional, espiritual, um relacionamento profundo com Deus, e eu vivendo na superficialidade ainda. A gente conversava de coisas que eu não entendia. Até o dia que o Luiz Tomás me chamou e falou assim, camarada, você precisa passar aqui também. E eu fui para lá. Meio sem acreditar, meio sem precisar, tal, aquela coisa toda. O tempo passou, ficou difícil de ir onde ele estava. Nós passamos para Rosana, estamos na Rosana, e hoje a minha opinião é o seguinte: eu não quero que ela me libere. Acho que a pior coisa é quando a psicóloga fala assim, você está liberado. Eu já quero inventar uma crise, sei lá, cara, quero inventar alguma coisa. Não, tem um outro problema que eu lembrei. Por quê? Porque faz você se compreender e faz você ter um relacionamento com o teu próximo de uma forma fantástica. Nós nunca fomos tão unidos na nossa vida como somos nos dias de hoje. Por quê? Porque eu aprendi a respeitá-la? Não, primeiro porque eu aprendi a me respeitar. Eu sei quais são os meus limites. Eu sei quais são as minhas dificuldades. E hoje ela sabe também. Então agora a gente não troca mais farpas, a gente compreende. A gente vai, entendeu? Então, irmão, gente, 10 minutos, o que é isso? Ainda tá cheio de terreno para eu falar aqui. Né? Então, Michel, vamos tocar aqui. Só assim o pessoal não vê a hora passar. Então, quando a gente olha para esse terreno, para essa profundidade desse relacionamento, a gente entende que é o seguinte: coração pedregoso é coração que precisa liberar perdão. Ou coração que precisa... Presta atenção no que eu vou falar, parece meio doido. Ou então coração que precisa liberar perdão para Deus.
Tem gente aqui que não perdoa a Deus por alguma coisa. São pessoas que se sentem injustiçadas, são pessoas que passaram por maus tratos, que passaram por isso, por aquilo, estão dentro da igreja, mas não conseguem ter relacionamento porque disseram: por que eu tive que passar por tudo isso? Precisam entrar no quarto e falar assim: Deus, eu perdoo, Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não liberar perdão, a escravidão é minha. O Humberto pode me fazer alguma coisa, eu posso ficar morrendo de ódio dele e ele nem sabe. Ele continua perto de mim, continua vivendo a vida dele. Quem está vivendo mal, eu ou ele? Eu. Quem fez alguma coisa? Foi ele. Mas quem está vivendo mal? Eu. Quem precisa liberar perdão? Porque quem precisa de libertação? Deu para entender? Deus agiu como Deus na minha vida. Algumas coisas aconteceram na história da minha vida. Deus errou? Não. Ele continua sendo Deus. Quem está vivendo escravidão? E quem precisa liberar perdão? Deu para entender? Eu preciso dizer: Deus, eu perdoo. Não que Deus tenha errado, mas porque dentro de mim eu o condenei. Para que eu possa abrir a cela, para que eu possa abrir essa jaula e começar a enxergar Deus como Deus de graça e misericórdia. Vamos em frente, irmão, senão não vai dar tempo. Versículo 6. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Beleza, nós já falamos sobre isso. 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Espinhos fala sobre áreas da vida. Espinho fala sobre machucado. Espinhos fala sobre coisas que roubam. Não são mais pessoas, não são aves, não são mais circunstâncias que estão me levando, entendeu? São espinhos. Não é mais um coração duro, de difícil entrega, mas agora são espinhos. Não são as aves. As aves são pessoas, são amizades, são ofertas, né? São situações que as aves não me obrigam a nada, elas simplesmente estão à beira, à margem. E elas levam o que foi deixado à margem. Mas agora são espinhos. E como lidar com espinhos? Como lidar com a morte? Como lidar com uma notícia de uma doença que para os homens é incurável? Como lidar com o divórcio? Como lidar com filhos nas drogas? Como lidar com desemprego, contas atrasadas, saúde indo para o espaço? Como lidar com isso, mano? Agora eu quero relembrar a você que a mesma mensagem que o semeador lançou, que vai cair em boa terra, é a mesma mensagem que caiu entre os espinhos. Os espinhos só estão sobre a terra porque alguém não limpou os espinhos. Por que existe boa terra? Por que existe uma terra que a semente caiu e produziu? E por que existe espinhos nessa terra? Pelo mesmo motivo que as sementes caíram à margem do caminho no outro lugar. Pelo mesmo motivo que as sementes caíram em terreno rochoso. Lembra que eu falei que o que depende de Deus, Deus já fez. E o que depende de nós, depende de nós. Deus não vai sair para limpar o terreno. Deus não vai sair para fazer o que nós temos que fazer. Deus não vai sair do seu trono para chegar aqui e ser o nosso terapeuta, ou então nos pegar pela orelha. É porque pegar pela orelha fica difícil, né? Olheira, né? Deus não vai sair de lá e tentar fazer algo que nós podemos fazer, que nós precisamos entender. Que confiamos num cardiologista para o coração, para o nefrologista para os rins, para o pneumologista para os pulmões, mas não confiamos que existe um tratamento para o lado emocional. E aí o camarada fica com o seu coração duro, travado, agarrado no seu passado, porque ele não aceita isso. E ignorantemente ele vai dizer: eu acredito no médico dos médicos. Então morre, irmão.
Porque o médico do médico deu sabedoria a homens e mulheres para se especializar e ajudar nessas áreas. Então, se eu tenho condições de entender que essas mensagens não podem ficar à beira do caminho, que o Michel, se me chamar para alguma coisa que não condiz com aquilo que eu recebi, eu vou dizer: pô, Michel, estamos juntos, mas nem tão junto, tu segue que eu fico. O que eu fiz? Dei um chute nessa ave. Ela vai embora. Por quê? Porque eu já peguei aquela semente que está lá no meio, na margem, eu trouxe para perto de mim. Eu comecei a fazer valer o ato de que eu olhei e sei que aquilo ali é semente, que aquilo é uma palavra, que aquilo é transformador, que aquilo é o bom para mim. Então eu olhei para ele e disse: meu irmão, essa semente aí é importante para mim, me dá aqui. Então quando eu olho para os espinhos, e aí você, não sei se você faz isso, eu tenho uma ideia, irmão, desse terreno. Eu tenho uma ideia daquele terreno cheio de espinho, assim, que o sol quase não entra na terra, muito daquela planta muito espinhosa, tal. Ou seja, o que significa isso? Limpar esse terreno dá trabalho e dor. Bater de frente com os seus problemas, você não vai bater de frente com os seus problemas sorrindo, dá trabalho e dor. Mas o importante é quando nós sabemos o que estamos fazendo. Eu não entrei no terreno de espinho por entrar, eu entrei convicto do que eu tenho que fazer. Eu não estou vivendo dentro do terreno de espinho desesperado, esperando uma brecha ou alguém para poder limpar, para eu sair correndo dali, fugir do terreno de espinho. É a sua vida. É a sua vida. É a minha vida. Se você não resolver, ninguém vai resolver por você. Então como é que a gente resolve? Alimente-se da sua palavra. Abra espaço nessa loucura toda de vida para se alimentar da palavra, para que a Bíblia entre no seu coração, para que a oração faça efeito. E através dessa atitude, Deus começa a dar direção a gente, a dizer: olha, nós vamos começar a limpar esse terreno por aqui. É fato que essas sementes não vão germinar em todo o terreno. Por quê? Porque agora uma grande parte ainda está tomada pelos espinhos. Mas onde eu estou consciente que Deus está no meio, os espinhos já foram arrancados. Então eu vou passar por uma situação de morte, de dor, de agonia, de angústia, desemprego, de tudo isso. Por que eu digo que dá espinho? Porque vai limpar um terreno cheio de espinho. Alguém já andou com um terreno com espinho? Ou naquele gramadinho, capim na valha? Não, mas é espinho que a Bíblia diz. aquele gramadinho, né? Que aí quando você anda, ai que gramadinho bonitinho, cheio de planta espinhosa, tu vai furando o pé. Horrível. Então quando você vai enfrentar a sua vida, você vai enfrentar a sua vida convicto de que essas situações gerarão em algum momento sobre você dor. Por que dor? Porque você não quer mais se acomodar. Você não quer mais viver a vida que você está levando. Você não quer mais viver cercado, escravos dos seus espinhos. Você quer agora que seus espinhos deixem. Você quer agora que... Outro ponto. Sempre vai ter um espinho ou outro, irmão. Porque sempre tem um problema ou outro. Sempre tem alguma coisa que a gente está preso aqui ou ali. Amém? Só não tem espinho na minha vida. Tudo perfeito eu. Aí, ó, espinho aí. Não é? Entendeu? Tá dando para entender, gente? Então a gente vai ter que enfrentar. Diga para quem está ao seu lado: você vai ter que enfrentar os seus espinhos. Amém? Outra coisa, presta atenção aqui. Não adianta a Ana Lúcia olhar para a terra dela e ver que ela está cercada de espinho. Aí ela olha para o canto e fala assim: Cláudio, me ajuda aqui. Entra aqui nos espinhos comigo. Sabe por que não pode? Porque o Cláudio tem os espinhos dele. Logo que eu me livrar do meu, eu te ajudo aí. Não tem como a gente entrar nos espinhos do outro. Não tem como a gente fazer. O que depende de você, depende de você. De mais ninguém. Então como é que você vai embora para sua casa hoje? Quais são os espinhos que estão aí no seu terreno, que muitas vezes está impedindo que essa mensagem cresça, está sufocando a mensagem? Os espinhos têm o poder de gerar sobre o coração do homem a incredulidade, a religiosidade. Eu ouço a mensagem assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que mensagem maravilhosa. Aí você chega em casa e dá de cara com um espinhão.
Ah, Jesus. Aquele espinho que olha pra tu fazer, eu sou espinho. Sabe qual que é? Aquele espinho bravo mesmo, né? Tu bate de frente com o espinho. Aí esse espinho gera em você o quê? Caraca, não adiantou nada. Eu fui pra igreja, não sei o quê. Tal. Talvez você possa permanecer firme no primeiro dia, no segundo dia. Porque a Bíblia diz o seguinte: que o semeador, ele saiu, lançou a semente nessa terra seca, né? Cadê? E outra caiu entre os espinhos, que cresceram. E o quê? E sufocaram as plantas. Essa mensagem, ela entrou, cara. Essa palavra, ela entrou. Começou a crescer, mas quem sufocou? Os espinhos. O que é sufocar? Luta constante da sua fé contra a incredulidade. Luta constante de você confiar em Deus. Luta constante de dizer: se és filho de Deus, tem certeza que você é filho de Deus? Olha para os espinhos da tua vida. Mano, o que tem que fazer, você tem que fazer. O que você tem que mudar de vida, você tem que mudar de vida. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Por exemplo, olhe para a igreja hoje e você tem uma resposta exatamente do que está acontecendo ao nosso redor. E todo mundo acha que é tranquilo. Pergunta: você acha que todos que estão fora daqui hoje estão estudando? Estão trabalhando? Estão fazendo o quê? Estão em casa? Estão vendo televisão? Estão fazendo alguma coisa? Entendeu? O que é isso? Isso não é uma desmotivação? Isso não é um investimento já que as pessoas não estão percebendo espiritualmente? Nós temos reunião para ouvir a mensagem 3 vezes na semana, 4 vezes agora, né? Que é a quarta, a sexta, domingo de manhã e domingo à tarde, de 7. Quem está perdendo? É quem está aqui ou quem está lá? Quem vai ser sufocado? Porque vai chegar a hora, irmão, presta atenção, que o sol vai bater. Lembra que eu falei do sol, que é a dificuldade? Que o sol vai bater. Se não houver raiz, se não houver envolvimento, alinhamento com o coração de Deus, essa planta não resiste ao sol. Vamos para a próxima? É a última, né? Vou pegar 5 minutinhos a mais, tá, irmãos? Obrigado pelo amém de todos. Que diz assim: a outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que o interessante é que a boa terra não diz que é uma terra sem problema. A boa terra não diz que é uma terra que depois que você lançou a semente você não precisa fazer mais nada. O trabalho daquele que semeia a sua terra, prevendo uma colheita para tantos meses à frente, não está simplesmente em rasgar a terra, em arar a terra, em adubar, em virar a que está embaixo para cima, a que está em cima para baixo, né? Não está simplesmente nisso e depois lançar a semente e contar com a ação do tempo. Chuva, que a chuva venha, tal, agora é só esperar. Não é isso? Depois que a semente foi lançada, esse camarada pode descansar? Não. Ele vai ver as pragas, ele vai fazer controle de pragas, ele vai arrancar as ervas daninhas, ele vai ter que regar, ele vai ter que acompanhar. Sabe para quê? Porque todas as vezes que ele acompanhar aquilo que está sendo gerado no seu coração, ele vai colher. Qual que é a dificuldade da igreja receber hoje? Que a gente não quer acompanhar. A gente não quer acompanhar a mensagem de Cristo que foi lançada no nosso coração. A gente quer receber hoje e voltar domingo que vem dizendo: me enche o pote de novo. Entendeu? Não é isso? Ué, geralmente não é assim que a gente faz, irmão? É ou não é? Sem demagogia. É exatamente isso. Você vem no domingo, já vim no domingo essa semana. Passa uma semana inteira em casa sem fazer nada, sem ler, sem buscar, sem ir na igreja. No domingo que vem você chega e o cara fala assim: completa. Não é isso? E aí você completa o tanque. Só que você não tem um acompanhamento dessa semente.
Você não rega essa semente durante a semana, você não lê durante a semana, você não ora durante a semana, você não busca a Deus durante a semana, e vai chegar aqui e você vai querer que, entendeu? Que no final que ela produza. Então, a dificuldade desse camarada que é o agricultor, que lança a semente, é que ele tem que acompanhar. Ele tem que encontrar, sabe por quê? Porque quem acompanha, quem se preenche da sua palavra, quem acompanha, quem preenche o seu coração com a sua palavra de oração, aquela coisa toda, vai colher. E aí não importa se vai colher a 30, a 60 ou a 100 por 1, ele vai colher. Ele vai colher. Ele tem que tirar os espinhos, ele tem que ver o sol, ele tem que ver tudo. Então esse camarada é um camarada que sabe que a sua semente não caiu à beira do caminho. Esse é um camarada que não vai aceitar qualquer coisa, porque qualquer comida não é comida. Entendeu? Tenho andado bastante lá embaixo e essa semana eu vi uma situação horrível de ver. Tinha um hotel, um daqueles hotéis, né, top lá de Copacabana, e um camarada de rua tava numa lixeira e ele pegando aquele resto de comida, e é o que ele tinha para comer, ele comendo assim na mão. E eu vi aquilo e falei assim, caramba, muito forte, uma cena assim forte demais. E ver que ele não tem nenhuma expectativa de vida. Aquele ali é o assaltante, porque o cara não tem expectativa de vida. Entendeu? Eu olhei aquilo, me embrulhou, falei assim, caramba, eu não comeria aquela comida. O problema é que a igreja está comendo comida podre, estragada. E ela não consegue enxergar que a comida que ela está comendo da televisão, que a comida que ela está comendo dos amigos, que a comida que ela está comendo dos relacionamentos sociais precisam ser muito equilibrados para não serem comida estragada. Só que o problema todo é o seguinte: como que a igreja pode perceber o que é ruim e se não é ruim se ela está distante de Deus? Qual é a referência? Eu só consigo dizer que eu gosto mais do suco de laranja do que o suco de maracujá, porque eu já bebi os dois. Já viu aquela criança dizer assim, come quiabo? Eu não gosto. Quantas vezes você já comeu quiabo? Não, só a cara. Ela pode dizer que ela não gosta? Ela tem que comer. Então qual é a referência da gente? Qual é a referência da igreja? A igreja perdeu o seu referencial. As mensagens não são mais cristocêntricas, as mensagens são egocêntricas, são antropocêntricas. Elas colocam o ego do homem no centro, elas colocam o homem no centro. E quando elas deixam de ser cristocêntricas, elas deixam de ser evangelho. Elas deixam de ser semente de Deus. Então a gente perde a referência, a gente perde tudo. Bom, eu vou terminar aqui, que já passamos 10 minutos. Eu espero que você tenha sido abençoado. Espero que você possa, junto comigo, pensar esse pensamento aqui que eu estou batendo um papo com vocês hoje. Foi de domingo de manhã. Nossa conversa aí domingo de manhã no culto. Eu fiquei pensando sobre o que foi falado, né? E aí nasceu isso aqui. Eu creio que tenha sido de Deus. E espero que nós possamos estar no terreno da gente. Ou seja, que possamos estar vivendo a nossa vida. Não escravizados, não presos, mas vivendo consciente de quem somos, para ver o que está à beira do caminho, levando a gente para outro lugar, para ver a análise da gente mesmo, e a gente precisa de ajuda para isso, amém? E o terceiro ponto, para ver como que nós vamos enfrentar as nossas mazelas, os nossos espinhos, de que forma? E em terceiro ponto, se nós estamos vivendo bem com Deus, não relaxe, porque à medida que você relaxe, as ervas daninhas nascem, os espinhos vêm, o sol acaba e por aí vai. Amém? Vamos orar? Vou pedir o Cláudio para nos abençoar com a oração aqui agora. Oremos a Deus. Senhor Deus,
como te somos, meu Pai, agradecidos por essa palavra, Senhor. Porque nós temos que entender, Senhor, como nós temos tratado a Tua semente quando é lançada no nosso terreno, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha fazer, meu Pai, o Teu querer, Senhor. E é essa a oração de todos nós, meu Pai, que a Tua semente verdadeiramente floresça, meu Pai, e venha dar muitos frutos, Senhor, porque nós verdadeiramente sabemos que esse mundo está vivendo em tempos de sequidão, tempos, Senhor, de maldades, tempos, meu Pai, em que a referência do amor, Senhor, está se acabando, Senhor, está se deturpando. E, Senhor, nós queremos ser farol, meu Pai, como fala aquela canção. Queremos ser farol, meu Pai, mostrando a Tua luz, mostrando a Tua presença, mostrando a Tua pessoa, meu Pai, para que todos, Senhor, venham Te alcançar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, usa Teus servos, Senhor. Mas, Senhor, trata o nosso coração, trata a nossa vida, Senhor. Queremos escutar mais de Ti, Senhor. Queremos escutar mais, Senhor, e saber acompanhar, Senhor, o crescimento da Tua palavra em nós, Senhor. Que nós possamos florescer em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, meu Pai, a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa, meu Pai, a nossa ida para a nossa casa nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha nos colocar, meu Pai, no Teu colo, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.